Pô, será que são os Jetsons? Será que agora a gente vai voar para o futuro? E Você percebe que a inovação também traz uns problemas que a gente não tinha antes. Sim. E agora a gente tem que descobrir algo para um problema que a gente mesmo criou. Então a gente está falando do melhor dos dois mundos, onde você vai conseguir pousar e decolar de um ponto fixo, onde você não vai ter uma restrição de um obstáculo, planar como se fosse um avião. Então você vai ter a segurança e agilidade de um avião e de um helicóptero. Estamos aqui no nosso podcast e hoje eu vou falar com o Diego Novak, nome de craque. Nome de craque, nome de tenista. Nome de tenista, tirando que você me falou que é o Silva da região, né? É, praticamente. Que vai falar pra mim sobre a história do quê? Do carro voador. É, pois é. A indústria não gosta que chama de carro voador, né? Eles preferem que chama eVTOL. O que seria isso, Mas né? a mídia gosta. Adora. Inclusive, isso já gerou muito rebuliço entre os fabricantes do setor, porque aí já vem a ideia, pô, será que são os Jetsons? Será que agora a gente vai voar para o futuro e aí a gente vai De conseguir... volta pro futuro, falou isso bem antes, né? Então, aí a gente tem que doutrinar tanto as pessoas quanto também aqueles do setor público que entendem... que não entendem o que é um eVTOL, né? E o que é o eVTOL? Então, eVTOL seria, na verdade, um veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. Ah, mas você vai falar, pô, mas helicóptero já faz isso. Faz, verdade, ele já pousa e decola verticalmente. Só que o eVTOL, ele tem uma asa, e a asa dele faz com que dê sustentação igual de um avião comum. Então, a gente está falando do melhor dos dois mundos, onde você vai conseguir pousar e decolar de um ponto fixo, onde você não vai ter uma restrição de um obstáculo, e planar como se fosse um avião. Então você vai ter a segurança e a agilidade de um avião e de um helicóptero. Mas deixa eu te perguntar, eu posso sair de qualquer lugar? Eu vou poder sair do meu, da minha garagem? Não. Não, vou ter um lugar especial. Vai ter. Agora, no início das operações, eles estão imaginando, a gente vai sair de um aeroporto, a gente vai sair de um heliponto, a gente vai sair de um heliporto. Hoje a gente está falando das infraestruturas que já existem, mas nada impede que no futuro a gente tenha vertiportos na cidade. Aí também, você vai me perguntar, pô, o que é um vertiporto, né? É um porto vertical. Então, ele seria mais adequado para a operação de um eVTOL, pensando que seria térreo, onde você teria a mesma ideia de um aeroporto, onde você teria toda uma fase de check-in, onde você conseguiria passar pela segurança, conseguiria ter um lounge lá para você conseguir ficar esperando o seu voo, só que também é uma estrutura melhor e otimizada para a operação do eVTOL. Então você vai ter carregador elétrico, que você está pensando... Mas peraí, carregador elétrico também é um problema na cidade. É um problema. Não, a gente não está tendo esses problemas hoje com ônibus que não chega? É a mesma coisa com o ônibus, que hoje em dia não chega a eletricidade nas garagens. Não vai aumentar o problema se a gente fizer isso? Vai, a rede não aguenta. Quem é responsável pela rede? A concessionária de energia. Olha o nosso vilão aí. Toda a história tem de ter um vilão. Então aí a gente já começa a discutir qual que é as implicações do território, né? Como que a gente consegue viabilizar essa tecnologia, até mesmo o reabastecimento das baterias, num contexto onde a cidade hoje já não consegue dar vazão, tanto para o carro elétrico quanto também para os ônibus. Que a gente consegue solucionar a história do trânsito, mas Exatamente. a gente vai ter que abastecer tudo isso, né? Então, a gente já sabe, está no plano de metas da prefeitura. A gente tem que viabilizar as infraestruturas energéticas, principalmente voltada para o modal coletivo, né? E no caso, os ônibus. Mas deixa eu te perguntar. Essas regras estão sendo criadas agora, então? Sim. Toda a legislação, toda a lei, como é que é isso? Sai da onde? Ou a gente tem um gabarito para olhar o que a China está fazendo, sei lá. Isso, inclusive dá para a gente falar sobre isso também, o caso internacional, como que a gente está olhando para isso, mas eu vou olhar primeiro para o nacional para a gente conseguir fazer esse comparativo. Então hoje, o que a gente tem que fazer para viabilizar a operação na cidade de São Paulo? A gente tem que criar a legislação e o regulamento. O regulamento é simplesmente o Poder Executivo que pode formular. Então a gente está falando de Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, a gente está falando de Secretaria do Verde, a gente está falando da SMDET, tá da Secretaria... todo mundo. Exato. Então a gente já tem um grupo de trabalho na prefeitura para conseguir todo mundo botar o seu ponto ali e conseguir ver qual que seria o melhor caminho que a prefeitura deveria ter e adotar para conseguir viabilizar a operação. E, ao mesmo tempo, a gente está olhando para o internacional. O que os outros países estão fazendo? O que a Itália está fazendo? O que os Estados Unidos está fazendo? O que a Arábia Saudita está fazendo? Para a gente conseguir também ter os benchmarks e conseguir falar,
isso daqui é a melhor experiência hoje para a gente conseguir adotar para o nosso território. Só que tem uma coisa que é clara em todos os lugares do mundo e com todos os operadores de infraestrutura e também de eVTOL que a gente já conversou hoje. Quem faz em São Paulo, faz no resto do mundo. Exato. Mas o contrário não é verdade. É verdade. Isso é verdade. Então, Não necessariamente vai funcionar aqui. exatamente. E São Paulo, diferente também dos outros lugares do mundo, é o único que a gente consegue congregar todos os operadores, maiores operadores do mundo, já referência para esse setor. Eles estão olhando São Paulo como o maior mercado para isso. Afinal, a gente tem a maior frota de helicópteros, né? Exatamente. A gente já tem a maior frota e o maior tráfego aéreo de helicópteros do mundo. Então a gente está Vai falando... ter espaço para todo mundo nisso? Uma pergunta que eu sempre tenho. E aí, vai ser separado por altura, por Vai. altitude? Como Vai é que ser. Isso daí é regulamento do DCEA, né? O DCEA está subordinado ao Comando da Aeronáutica, ao Governo Federal. Então, eles são o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. E por isso que chama DCEA. Então, eles estão olhando literalmente para essas camadas. E aí, você também tem uma delimitação clara. Então, o seu voo comercial, que você está saindo lá do aeroporto, indo para a Itália, está indo para os Estados Unidos, não vai ser afetado. Lá continua sendo uma 10 camada... mil, isso. Isso. E então lá vai ter um... Não, eu até espero que a gente não suba a 10 mil metros de altitude, porque tá um frio do caramba lá. Exatamente. Qual o máximo de altitude que isso pega normalmente? Então, hoje em dia, ele até conseguiria voar na altitude de um... 10 mil metros? Ele conseguiria, só que gastaria muita bateria e não seria possível manter... Eu não quero ter um problema de bateria a 10 mil metros. Exatamente. Mas ele teria a capacidade de alcançar essas alturas, só que ele vai voar na mesma altura que o helicóptero hoje voa. Então a gente está falando aí 400, 600 metros de altura, 200 pés. Tá. Então a gente vai, assim, botando um paralelo, né? Quando a gente fala dos megahertz e das bandas, a gente vai estar na mesma banda que o helicóptero. Exatamente. E acima da banda dos drones. Era isso que eu ia te perguntar. É. Que vai aumentar o número de drones. Exatamente. Tanto que no regulamento da prefeitura, a gente não está só olhando para eVTOL. A gente também está olhando para drone. Ah, que bom. Por quê? Que tem que ter essa regulamentação do drone. Exatamente. Porque o drone sobe quanto quiser. Também. E atrapalha no controle do espaço aéreo. Então a gente está olhando para os dois. Apesar de que o controle do espaço aéreo é totalmente algo federal. A gente está olhando para a infraestrutura do solo na prefeitura. Da onde eu posso levantar e voltar. Exatamente. Certo? Então a gente está olhando para questão de ruído, que aí é a Secretaria do Verde que vai estar legislando sobre, regulamentando. É, porque tem isso, né? Um monte de hélice ou aqueles rover. Tá mais em hélice ou no sistema rover? Como é que tá isso? Agora... Desculpa perguntar mil uma coisa, mas Não. o assunto é bom. Mas na hélice, tem hélice, os eVTOLs, e ele tem um problema, ele não pode ficar em rover, ele não pode ficar esperando. Paradão lá. Parando. Ele tem que ter uma operação contínua. Então, isso é uma implicação da tecnologia. Ele não pode ficar esperando um voo sair para ele pousar. Imagina o barulho que ele vai dar nesse local. Ele não tem menos ruído. Ah, é? O eVTOL, ele tem 65 decibéis. Isso com base num estudo da NASA, com uma aeronave da Joby Aviation, onde já conseguia uma distância de 110 metros decolando, que é o ápice do volume, 65 decibéis. É pouco, né? É pouco. Se a gente pensar que é uma escala logarítmica, né, o decibel, um helicóptero emite mais ou menos 95 decibéis. Para comparativo, para todo mundo conseguir ter noção, é um incômodo severo. É como se você tivesse... Show de rock. Um show de rock, exato. Já 65 decibéis é como se fosse uma conversa no escritório. Para uma comparação. Uma diferença, hein? Uma diferença muito grande. E o principal motivo de fechamento, né, e até mesmo ações civis públicas no Ministério Público ou embargos judiciais em helipontos é por conta de ruído. Então, a gente consegue minimizar esse efeito junto com o eVTOL. O eVTOL ele é uma tecnologia que consegue viabilizar operações em horários mais longos, mais contínuos, mais pousos e decolagens. Então, ele consegue democratizar a longo prazo o acesso a uma aeronave elétrica e transporte aéreo, né? Então, a gente está falando de conseguir fazer pernas com preço menor e
mais adensado, né, em pontos mais capilarizados na cidade, conseguindo viabilizar infraestruturas novas. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu estava pensando aqui. Velocidade. Sim. Daí, na hora que eu pensei em velocidade, eu pensei em lazer. Não necessariamente eu quero pegar ele como se fosse um serviço de táxi. Mas se eu quiser ter o meu próprio VTOL, eu quero ir daqui até a minha casa de campo. Não pode. Não que eu tenha uma. Eu não posso? Não pode. Não pode. Hoje, os fabricantes de VTOL só vendem para quem faz a operação. Então, a gente está falando que hoje, se você quisesse pegar um VTOL, você teria que ir na Gol, empresa, ir na Azul, e em qualquer outra operadora. Agendar. Ou como se fosse um táxi, sei lá, um Uber, vai ser alguma coisa assim? Hoje a gente nunca escutou nenhum aplicativo assim, apesar de que existe uma que já é conhecida no meio de helicóptero que faz esse serviço de táxi aéreo e que tem um aplicativo que você consegue lá agendar, ela chama Revo. E ela já é a primeira compradora de eVTOL no Brasil da IVE, que é a marca brasileira de eVTOL. Que é da... Embraer. Você já foi lá ver? Ainda não. Eu já vi o mockup em stand deles, mas eu nunca vi o real ainda. Mas dia 20 eu estarei lá Pô, me vendo. convida. Me convida, eu quero ir ver junto. A gente faz essa continuação lá. Mas na verdade eu não vou ver o real que está em teste. Eu vou ver o simulador. Simulador. Eu vou ver o simulador de como que funciona ele em voo. Mas pro pessoal que tá curioso quanto eu, quanto vai pegar de velocidade isso aí? 300 a 400 km por hora. É bem parecido com o helicóptero. Cara, é rápido pra caramba. É. Mas a gente vai passar alguns videozinhos aqui de alguns que você falou e vai colocar pra gente, como Sim. você tá vendo nas imagens. Ele não é desse formato que a gente via de vez em quando na internet, aberto e tudo mais. Não, já tem uns fechados, né? Sim, ele é grande. Ele é do tamanho do maior helicóptero já existente. Hoje a gente está falando de envergadura, ele tem 15 metros. Meu Deus. E 3 metros de altura. É muito grande. É muito grande, é muito maior que o helicóptero e muito mais pesado. E como é que isso vai caber num heliponto? Aí é uma outra questão. Vão mudar o tamanho dos helipontos? Vão mudar o tamanho dos helipontos. Os helipontos vão ficar maiores. A gente está falando hoje, aproximadamente, ainda não saiu o regulamento, certo? Mas está falando de 1,5 a 2 vezes o tamanho da aeronave. Então a gente está falando... É gigante. a gente está falando de um heliponto aí de 30 metros. 30 metros. É bem grande. Isso não vai aumentar... Por exemplo, se eu estivesse fazendo hoje um prédio, eu ia querer ter um heliponto para mim. Sim. Que é uma forma também de eu aumentar minha rentabilidade, diminuir o condomínio do pessoal. Vai acabar passando na cabeça das pessoas fazer isso, né? Vão. E já tem, hoje em dia, alguns helipontos pensando em transformar em vertiportos para conseguir rentabilizar e também já dar início a essas operações. Porque, apesar de tudo, você está falando de uma infraestrutura muito mais robusta e que vai conseguir receber tanto helicópteros quanto eVTOL, e você vai conseguir realmente criar uma infraestrutura nova na cidade. Se a gente olhar para, por exemplo, China, teve uma reportagem, eu não assisti, mas me disseram, no Fantástico. Santos isso. Minha filha me disse. E aí, no Fantástico falava sobre drone ports, onde descia o drone com a entrega da pessoa, e ali recebia a encomenda e depois descia para a pessoa. A ideia, ao longo prazo, é que um vertiporto seja um ponto de conexão com a malha ferroviária, rodoviária. Então, que não seja um modal único, Isolado. né? Isolado. Ele vai ter que fazer parte do tecido urbano da cidade para fazer sentido para as pessoas. Hoje, eles já estão olhando para uma operação reduzida, com pontos específicos. Então, entre aeroportos, entre áreas de grande rotatividade de helicóptero. Então, a gente está falando de Faria Lima, Berrini. Ou seja, no começo, não vai ser tipo, eu já estava pensando aqui, cara, eu sou livre para ir aonde eu quiser. Não, Sim. eu vou ficar limitado onde tiver um vertiporto. Um vertiporto para eu parar. Exatamente. Então, a gente está falando que para essa infraestrutura ganhar tração, ser mais democrática, a gente vai precisar criar essas infraestruturas. E aí também entra uma outra questão. Aeroportos sempre foram feitos pelo governo. Governo federal, no caso, Infraero. Isso. Como que a gente vai viabilizar isso? Prefeitura de São Paulo, sendo que não vai ter, né, muito provavelmente, o governo federal construindo essas infraestruturas. Será que a gente vai construir um modelo de parceria público-privada para viabilizar infraestruturas públicas desse modal? Acho difícil,
Pensando que hoje em dia a gente está com problemas ali para conseguir viabilizar BRTs, etc. Exatamente. Só que se a gente quiser atrair esse mercado e criar uma nova indústria no Brasil, a gente está falando, a gente tem a WEG. A WEG é uma grande indústria nacional de baterias. A gente tem a Embraer com a IVE, construindo o eVTOL. Se a gente quiser que impulsione cada vez mais essa indústria no Brasil e pensando... Que a gente é a maior de helicópteros, né? Exatamente. Se a gente estiver pensando nisso, aí faz sentido. A gente está pensando em construir um ecossistema novo para a cidade, uma neo-industrialização que hoje em dia já não existe. É um mercado novo isso, né? Totalmente. Mais ou menos quantos bilhões a gente está falando? Tem estudo disso? Vamos lá, pior que tem. O Morgan Stanley falou que hoje não, na verdade, 2040 já está previsto um mercado de $1 trilhão. Em 2050, 9 trilhões. Então, a gente está falando de um crescimento anualizado de 21% a 40% ao ano desse mercado. Eu não vou esperar até 2050 para voar nisso, né? Essa é aquela pergunta que eu queria te fazer. Sim. Quando eu posso botar esses pezinhos e sair voando por aí? 2028. Sério? Sim. Ah, não. Tá zoando. Juro. Já? 2028. Mas a gente não depende do governo federal também para isso? Não tem uma parte das leis que é deles? Tem. Tanto que a ANAC já tem um sandbox regulatório, junto com o Aeroporto Campo de Marte, com o Aeroporto de São José dos Campos, onde eles já estão testando, já está voando, tá, gente? Está testando. Então, já está testando nesses lugares para conseguir ver o que vai precisar para essas infraestruturas serem construídas. E o DCEA já está estudando rotas, junto com o ITA, para viabilizar também, então... Porque elas vão ser pré-determinadas nesse Exatamente, começo, né? Já vão ter corredores específicos para... Igual o corredor que já existe hoje de helicóptero, vai ter corredor de eVTOL. Se vai ser compartilhado ou não, isso é uma dúvida. Vai andar o eVTOL no mesmo corredor que anda o porque eles já vão compartilhar, helicóptero. de certa forma, o mesmo vertiport. Exatamente. E muito provavelmente a gente vai ver também uma grande interação entre o drone e o eVTOL também. A gente já sabe que hoje já tem experiências na Flórida onde já tem entrega totalmente por drone, né? Na China também, só que a China não divulga o que foi feito, como foi feita a certificação da aeronave, como que está sendo... feita a legislação local para conseguir comportar essa infraestrutura, mas já na Flórida tem. E a Flórida, eles tiveram um cuidado ainda maior para conseguir viabilizar essas infraestruturas. Hoje, nos Estados Unidos, eles são considerados a capital da mobilidade aérea avançada. Que legal, na Flórida. Mas deixa eu fazer Eu fico pensando, cara, eu me lembro quando tinha chegado os carros elétricos aqui e todo mundo morria de medo com a história da bateria vai pegar fogo. Aposto que vai aparecer uns vídeos no YouTube, bateria pegou fogo num pleno ar ou no heliporto. Cara, isso é um problema, né? Complicado. Eu entendo que a tecnologia é boa, mas eu sei que os alarmistas vão fazer isso. Sim. Como é que a indústria está se preparando para isso? A indústria está pensando em compartimentalizar as células e se pegar fogo em uma célula, não vai pegar fogo em tudo. Você não vai estar voando e vai pegar fogo na tua aeronave. A gente sabe também que é um tipo de incêndio diferente, né? Exato. Ela não depende do oxigênio. Ela é uma reação química. É uma reação química, exato. Que não tem como você... Hoje não existe meios... De prever que ela vai acontecer. E nem de prever que vai acontecer, como também de conter ela, né? É literalmente deixar queimar. Deixar queimar. Tem alguns testes aí sendo feitos com alguns tipos de extintores bem específicos, que também não apaga, mas diminui... A tempo de você poder pousar. A tempo de você poder... Isso é legal, né? Porque você percebe que a inovação também traz uns problemas que a gente não tinha antes. Sim, a gente não tinha esse problema de, deu problema na bateria. E agora a gente tem que descobrir algo para um problema que a gente mesmo criou. Essas inclusive, para você carregar ela ultra rápido, você vai precisar de um líquido que entre junto no cabo para conseguir refrigerar aquela tomada. Senão, a própria tomada já pegaria fogo, já não... E já tem isso? Já existe. Já existe. Cara, mas a gente tem muito de fazer uma continuação desse podcast mostrando tudo isso, porque esse assunto é muito legal. Diego, no final você falou que em 2028 eu já vou poder andar com isso. Vai poder. E daí a pergunta que eu acho que todo mundo está fazendo tem alguma ideia de custo? Porque eu não vou poder comprar, isso vai ser de uma empresa, então eu só vou poder buscar e ir de um lado para o outro. Sim. Vamos lá. Ideia. Hoje, o que já existe de valor de um eVTOL?
eles estão falando em mais ou menos 3 milhões de dólares. Do custo? Do custo do eVTOL. Tá. Só que o eVTOL, ele é um veículo elétrico. Então, já existe também estudos falando que você conseguiria conseguir créditos tributários a partir dele. Então, já conseguiria cobrir mais ou menos 67% do valor de aquisição. Tá, desce para 1 milhão e 200 mil dólares. Só que também tem uma questão, não tem um mercado 7 milhões de reais. Um mercado de crédito de carbono regulamentado ainda no Brasil. Só vai ficar pronto isso em 2030. Governo federal, ajuda a gente. A gente vai estar antes, então. Eu vou voar antes e ter essa regra funcionando. Exato. Mas existe um mercado voluntário, nesse caso. Que aí você já pode estar vendendo esses créditos de carbono que você vai estar gerando a partir da troca do modal e também da quantidade de voos, né? Enfim, eles vão... existe todo um processo de certificação desse crédito de carbono para você conseguir vender ele no mercado. Claro. Então... Mas, assim, voltando num ponto. Sim. Se custa 1 milhão e 200 de dólares, que a gente está falando de 7 milhões de reais. Sim. A minha viagem daqui até a Faria Lima. Hoje um helicóptero, um assento daqui até Faria Lima estaria saindo a R$ 1.200 no helicóptero. No eVTOL, eles estão prevendo, de início, R$ 600. Metade do preço. E no futuro, entre R$ 300, R$ 400. Então, a gente está falando de... E isso a gente está falando com um destino com alta demanda. Destinos com demanda menor, claramente vão ser mais baratos, né? Eles estão pensando até fazer destinos mais próximos da própria cidade de São Paulo. Então, Santos, Ilhabela, Litoral Norte como um todo, para conseguir democratizar e agilizar até mesmo a vida dessas pessoas. Sabe quando você falou agora de rotas mais populares? Eu fiquei imaginando, em algum momento vai virar A gente está falando de um veículo, no começo a gente tirou barato, o carro voador, mas isso em algum momento se transforma num ônibus voador? Não, em momento nenhum. Não dá, né? Não Tem dá. um limite de pessoas, peso que deve ter. Pelo menos agora. Só que isso a gente está falando de um eVTOL. A gente já está falando de aviação elétrica há um tempo, né? Só que não existia ainda tecnologia suficiente para conseguir criar novas aeronaves. Assim como hoje, a gente já existe helicóptero híbrido, que fazem distâncias longas, que cabem 12, 20 pessoas. Então, nada impede que no futuro, com o avanço da bateria, a gente consiga ter um eVTOL com 20 lugares. Então... Hoje o impeditivo é a bateria. É a bateria. É a bateria. Porque o eVTOL ele só consegue fazer 100 quilômetros de autonomia. Ele não consegue fazer mais do que isso, sendo que ele gasta mais no pouso e na decolagem. Quando ele está em curso... Gasta muito menos. Gasta muito menos. Ele tem a asa. Isso exatamente. É complicado. Legal. Eu acho que a gente tá... Mas não vai complicar toda essa história de energia, porque eu tava num outro debate ali, daí a gente tá falando de inteligência artificial, que consome uma energia que é maluco. É mais uma coisa para consumir energia. Um vertiporto, de pequeno até os maiores, gastaria de 0,5 megawatts a 4,5 megawatts. Então, é muita demanda mesmo. E se for mega rápido, isso aumenta. Porque a gente está falando que cada carregador teria mais ou menos 500 quilowatts. É uma demanda muito grande, a rede não aguenta. Eu volto pro nosso vilão favorito. Como é que vai resolver isso? Hoje tem uma solução intermediária, chama BESS. Explica mais. Vamos lá. É como se fosse o seu power bank, vamos dizer assim. Tá. Ele vai estar lá carregando o dia inteiro, e aí quando chegar a aeronave, ele vai e descarrega tudo nela de forma rápida. Só que para a rede, ela vai estar consumindo normal, ela vai estar sempre estável. Enquanto isso, ela vai carregando. E somente quando vai chegar a aeronave que ela vai descarregar tudo lá. Assim como muitas garagens já estão olhando para isso como uma solução para a operação delas, porque ao invés dela ficar dependente somente da rede elétrica, onde ela conseguiria, por exemplo, carregar 4 ônibus, com o BESS ela consegue carregar 6 simultaneamente. E nos horários de pico, ela consegue já estar carregando todos esses carregadores sem depender da rede elétrica. Então, quando ele chega à noite, ele consegue carregar tanto aqueles que estão na rede elétrica quanto aqueles que estão no BESS.
Então ele vai otimizando cada vez mais as operações. E também com toda a tecnologia que a gente está tendo, inovação, AI melhorando, daqui a pouco vai surgir coisas novas, né? Pois é. A gente não sabe qual que vai ser o limite daqui para frente, tanto da aviação quanto da tecnologia. Caramba. Obrigado, Diego. Eu acho que foi um assunto fantástico. Durou muito mais do que você pensou que ia durar. Sim, muito mais. Teremos a segunda versão desse podcast, que eu acho que faz mega sentido a gente... Eu espero que as portas estejam abertas para a gente ir lá ver, conhecer mais do assunto. O podcast está indo bem. Diego, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, viu? Valeu. Até mais. É isso aí, esse é o nosso podcast, sempre falando de tecnologia e inovação. Conto com você para a próxima. Eu sou o Thiago Luz. Obrigado.